Olá a todos, aqui quem vos fala é o Izen e hoje eu vim trazer um vídeo mais curto do que os normais sobre a história da cruz invertida e como seu símbolo foi totalmente transformado em outro por Hollywood. Pela Hollywood transformou e mudou o que significa cruz invertida. Primeiro, no início de tudo, temos que voltar no tempo, nos apóstolos ainda, e chegarmos até Pedro. São Pedro, que foi tem as portas do céu, é o protagonista dessa história da cruz invertida. Para começarmos nessa história, precisamos ir na época que ele já estava no papado, na época de Nero, o grande louco, um querido, amado, idolatrado imperador de Roma, o pior de todos, grande Nero, pior imperador de Roma que se teve, em minha opinião. Se bem que tiveram lá os outros que fizeram perseguições aos cristãos, mas esse daí, ele além de perseguir cristãos, ele tacou fogo no centro da cidade para construir a casa dele. E agora, adentrando nessa história do fogo na casa no centro da cidade para a construção da casa dele, dá para resumir de uma forma rápida essa história. Basicamente, Nero, como o louco que ele era, ele queria tacar fogo em todo o centro da cidade de Roma para a construção da sua casa, do seu palácio. Para vocês terem uma noção da grandeza da casa dele, do tamanho da casa dele, somente no lago, no jardim da casa dele, cabia o Coliseu. Foi onde foi construído o Coliseu. Para terem noção de como era minúscula a casa dele, caberia o Coliseu lá. Cabe o Coliseu naquele jardim. É bem pequenininha a casa, como foi o palácio dele, a palavra mais adequada. Bem, na história, basicamente, ele mandou os guardas dele tacarem fogo na cidade, enquanto ele estava fora da cidade. Daí ele voltou a cavalo até a cidade para acolher os cidadãos em sua casa, que ainda não tinha sido construída, é outra, antiga, antigo palácio. Ele disse, abriu os portões para eles e disse: acolham, entrem, se aconcheguem em minha casa, pois foi uma tragédia o que aconteceu com um de vocês. E ele foi. Ele pegou e simplesmente mostrou um plano de como uma planta para a casa dele lá no centro. Olha que tristeza, né? A casa de vocês, o comércio de vocês pegou fogo. Que tristeza. Tá, e o que vocês acham da minha casa aqui? Hein? Vai ficar bonito aí, né? Minha casa vai ficar linda ali. E após tudo isso, com o fogo que ocorreu, ele precisaria achar alguém para culpar do fogo, certo? E tentem adivinhar quem foi o escolhido da vez para sofrer as acusações de Nero. Isso mesmo, os cristãos. Então, houve uma perseguição pelos cristãos em Roma. Vários foram mortos. Na época de Nero, os cristãos eram colocados como tochas para a cidade, para iluminar a cidade. Colocavam cristãos e tacavam fogo neles para iluminar as cidades. Era algo, uma barbárie, que era feito, uma barbaridade, algo horrível de se ver. Pessoas pegando fogo em todo lugar, pegando fogo nas ruas. E após o mandato dele de perseguição aos cristãos, após ele culpar eles do fogo no centro de Roma, eles capturaram Pedro. E Pedro foi mandado para a crucificação. Só que Pedro,
como um jeito humilde que ele era, como ele era humilde, ele disse que não queria ser crucificado da mesma maneira que Cristo, pois ele não era digno disso. Ele não era digno de morrer da mesma maneira que Cristo. Então ele disse para crucificarem ele ao contrário. E assim foi feito. Crucificaram o homem ao contrário, crucificaram Pedro ao contrário. E por muito tempo, por toda a Idade Média, renascentista, até, até os filmes de Hollywood começarem a corromper o símbolo, foi usado como símbolo de humildade, ser um servo de Cristo. Normalmente, se você, com algum jeito milagroso, acabou de algum jeito construísse uma máquina do tempo e voltasse na Idade Média, não seria raro, não seria difícil, seria normal você encontrar alguém com um colar com uma cruz invertida, pois simboliza humildade e devoção a Cristo, ao Deus. Então, como tudo isso começou da ideia da cruz invertida, por que começou? Quem começou essa ideia? Quem começou isso foi Hollywood, um lugar onde vários filmes são feitos, inclusive filmes de terror, um lugar nada saudável. Se você quer ter uma vida calma, não recomendo que vá lá e nem recomendo que assista filmes, tá? Tente se afastar de filme. Se for um filme, veja um bem lúcido, não sei. Um filme bom de verdade. Deixa eu pensar, Clube da Luta é um filme bom. Tem que nichar muito os filmes que tu vai ver, se você não quiser acabar sendo doutrinado de alguma maneira. Então, tudo isso começou nos filmes de terror, onde Hollywood achou uma maneira de tanto tirar o simbolismo da cruz de Pedro, de humildade e devoção a Cristo, quanto como uma maneira fácil de representar o anticristo pela cruz invertida. Pois se uma cruz para cima simboliza Cristo, a cruz latina em sua forma normal representa Cristo, uma cruz invertida representaria o anticristo. Entende? Eles inverteram o símbolo de humildade para algo ruim. Se é que isso não foi apenas pelos filmes, mas também é algo proposital, mas eu não vou entrar muito a fundo nesse pensamento porque o vídeo ia ficar muito longo. E aliás, tem um vídeo de teorias da conspiração que eu recomendo que vocês vejam aqui no canal, um podcast que, se não foi lançado, logo vai ser, e que é muito bom. Recomendo que assistam. E bem, voltando, eu sinceramente, pelo meu conhecimento, pelo que eu sei, eu não acredito que satanistas de verdade, satanistas dos nichos ocultos, nas áreas mais ocultas do iluminismo, assim, também, não usariam esse símbolo, sabe? Pessoas realmente do satanismo mais adentrado realmente não usariam esse símbolo, pois ele já ainda carrega todo o peso de Pedro nele. E não vai ser apenas filmes que vão inverter o peso que ele realmente tem, que o símbolo realmente tem. Então, eu não acredito que as áreas mais ocultas nessas seitas realmente usem esse símbolo como algo real. Eu, eu acredito que, na verdade, tudo isso seja usado principalmente por aquele pessoalzinho que tem ódio da humanidade. Ai, a sociedade é tão má. Eu não aguento viver pela sociedade. Eu não aguento viver nessa sociedade podre. Meu gosto musical é muito superior. Eu tenho um estilo negro, sombrio. Vocês nunca vão me entender. Aqueles adolescentezinhos revoltados, eles devem usar esse tipo de símbolo.
Assim, tem gente, eu já vi uma história de um cara que ele tava revoltado, ele queria fazer pentagrama, ele não sabia, ele fazia estrela de Davi na casa dele. Então, eles não têm conhecimento nenhum, esse tipo de gente que pensa, que sabe que realmente é o ocultismo e acaba usando esse símbolo. Simplesmente são enganados, são estúpidos. É isso, basicamente. A inversão do símbolo ocorreu por Hollywood, mas os reais satanistas, pelo que eu acredito, não usam esses símbolos. Eles devem usar o que? A cruz do Leviatã, que é uma que eu conheço, que sei que eles usam, e a sigilo de Lúcifer, que também são cruzes malignas, assim dizer, cruzes satanistas. Então, agora dá uma risadinha porque eu vi o nome de Lúcifer e de Leviatã não vai fazer muito bem para você. Recomendo que reze um pouco. Boa sorte em sua jornada e fique com Deus.